Hiperplasia prostática benigna, HPB, aumento benigno da próstata. Você já ouviu falar nesses nomes? Essa é uma doença que afeta muitos homens a partir dos 50 anos de idade. A partir dos 80, cerca de 80% dos homens vão ter essa doença. E é sobre essa doença que nós vamos falar agora no podcast da Próstata Brasília. E eu estou aqui com os diretores, médicos urologistas, Dr. Renato Argolo e Dr. Rodrigo Carvalho, para a gente falar tudo sobre essa doença, esclarecer os sintomas, o que é, porque ainda existe muito tabu no universo masculino quando se trata de HPB, né? Doutor Renato, o que é essa doença? Quais são os sintomas? Como é que o homem sabe, né, pode começar a perceber que tem? Vamos definir. Hiperplasia prostática benigna. O que é? Vamos lá, Marina. A hiperplasia prostática benigna nada mais é do que o aumento da próstata, né? A gente costuma dizer, às vezes, de modo até para as pessoas entenderem, que a degeneração da velhice, a nossa degeneração da nossa próstata, ela se dá sob a forma de crescimento, né? Então, na realidade, não seria nenhuma degeneração, mas ela cresce por alguns fatores hormonais, algumas questões genéticas, enfim. Mas a próstata, ela vai aumentando ao longo do tempo. E a uretra, que é o canal por onde passa a urina, ela está ali no meio da próstata. A uretra no local da próstata é a própria próstata. Então esse crescimento vai comprimindo, vai apertando a uretra. E aí os sintomas que os homens têm são relacionados a essa compressão da uretra. E que nada mais são do que o jato urinário vai ficando mais fino, o homem percebe que vai urinar demora mais tempo, ele começa a ir mais vezes ao banheiro, começa a acordar à noite. Tem homens que acordam 2, 3, 4, 5, 6. A gente já teve paciente, né, Rodrigo, que acorda 10 vezes numa noite para urinar. Por que ele acorda tanto à noite? Porque cada vez que ele vai urinar, aquela compressão não permite que a bexiga esvazie totalmente. Então ele vai ficando com muita urina residual na bexiga, e aí daí a pouco a bexiga está cheia novamente, ele tem que ir no banheiro. Fica às vezes gotejando ao final da micção. Tem alguns homens que têm uma situação chamada urgência miccional. O que é isso? Ele tem que ir para o banheiro repentinamente e às vezes acontece de não segurar e começar a se molhar. Essa semana mesmo, semana passada, atendi 2 pacientes que com a queixa era essa: doutor, eu já não urinava tão bem e agora aconteceram episódios de não conseguir segurar, né? Constrangimento de urinar na roupa, na rua, em algum local. Então os sintomas assim são relacionados a essa compressão da uretra. A gente fez até uma ilustração, né, doutor Rodrigo, para ficar bem didático para o homem entender o que acontece, né? Por Isso. que começa a ter esses sintomas? A gente tem essa ilustração, vou pedir para colocar aqui na tela. Doutor, explica para a gente quais são os estágios, né, da próstata, do avanço. Obrigado pelo convite aqui. Então, a gente vai dividir aqui entre 4 imagens. As imagens de cima, as duas de cima são uma próstata normal. Essas duas aqui. E as duas de baixo são as próstatas com hiperplasia prostática benigna. Então, o que a gente vê na imagem? Aqui é a próstata. A bexiga na parte de cima da próstata. E aqui embaixo é o esfíncter, que segura a urina lá dentro. Com o tempo, a próstata vai crescendo. E ela vai obstruindo o canal. E ela pode crescer até para dentro da bexiga. E esse crescimento, ele acontece em quanto tempo? Assim, demoram anos ou é uma coisa muito rápida esse avanço até chegar, por exemplo, ali na imagem 3 ou 4, né? Quanto tempo para chegar nessa situação? O que a gente fala é o seguinte, o crescimento da próstata é uma coisa inerente ao homem. Ela é progressiva, então a próstata do homem sempre vai crescer. E com o tempo ela vai obstruindo o canal, então isso pode levar anos, décadas para obstruir o canal. E uma importante coisa para a gente falar assim com o Renato é que não tem dor. Então o homem não tem dor com hiperplasia prostática. E como o homem tende a ser mais relapso com a saúde, ele vai esperando, espera um pouco, mas não tá doendo, doutor Rodrigo, não sinto nada. Mas acorda 6 vezes à noite para ir no banheiro, tem que parar o carro no meio da rua para urinar na rua. Mas como ele não tem dor, ele vai deixando. E o que acontece? Aqui na imagem dá para ver bem. À medida A que bexiga vai fazendo mais força para conseguir vencer essa obstrução.
e ele vai tendo mais dificuldade para urinar. E conforme a bexiga vai fazendo mais força, ocasionalmente ela pode entrar em falência. E a bexiga não funcionar mais direito. E o paciente pode até ter que ser sondado com o tempo. Então, hoje, a gente tende a fazer uma desobstrução, a tratar essa hiperplasia prostática para poupar essa bexiga do paciente e tentar melhorar esses sintomas. Existe alguma confusão, por exemplo? Vocês falaram que vai muito ao banheiro, né? O primeiro sintoma. Mas existe aquele homem que fala, não, doutor, mas é porque eu bebo muita água, ou então Tem bebo demais. cerveja, Todo mundo. né? É por isso que eu vou ao banheiro. Existe isso na mente do homem? Sim. O homem vai acostumando com essa situação de ir mais ao banheiro e é o que o Rodrigo falou, ele acorda 3, 4, 5 vezes e fala, não, então eu volto para a cama e durmo. Mas ele tem o sono dele interrompido, né? O sono profundo, que a gente precisa ter algumas horas de sono profundo ao longo da noite, ele começa a perder. Ele vai achando que aquilo é normal, tô ficando velho. E o que o Rodrigo falou, e a gente precisa enfatizar isso bastante, a gente enfatiza com os pacientes, é que os nossos músculos, por exemplo, músculo bíceps, tríceps, esses músculos, a gente ir para academia, fazer exercício, isso é benéfico, né? Todo mundo sabe que ganhar músculo é bom. Mas o músculo da bexiga, ele não foi feito para fazer muito esforço. Ele, ao invés de melhorar a questão muscular, esse músculo ele vai tendo algumas isquemias, ou seja, uma questão de oxigenação da bexiga vai piorando, e ela começa a substituir músculo por deposição de colágeno, vai formando tipo fibrose na bexiga. Então, ao invés da bexiga dele ficar, numa fase inicial, ela fica mais forte, fica espessa, mas numa fase mais adiantada, ele vai perdendo músculo. Por isso que o Rodrigo falou, né? A bexiga, a tendência com o passar do tempo é entrar em falência. E aí, entrando em falência, o homem tem que usar sonda, enfim, é uma situação dramática. E hoje a gente pensa muito porque a população está envelhecendo, né? As pessoas estão vivendo muito mais. Então, deixar essa bexiga deteriorar, entrar praticamente em falência. Às vezes nós temos um homem de 60 anos, né, Rodrigo? Que está já com a bexiga mais ou menos, já tem um pouco dessa fibrose, digamos assim. Só que esse homem às vezes vai viver 90, 100 anos, né? Ou seja, vão ser muitos anos comprometidos ali a qualidade de vida, né? E Tem até uma imagem, vou chamar o doutor Rodrigo para você falar, porque para explicar num consultório vocês usam uma imagem específica que é bem didática, né? Eu Sim. vou pedir para colocar essa imagem aqui no telão para gente. Por quê? Que imagem é essa? Explica para gente. Então vamos lá. Isso aqui foi um médico alemão que pegou uma tangerina como essa e fez esse trabalho. Isso aqui fica bem didático para a gente explicar. Imagina que a próstata fosse essa fruta aí, né? A próstata tem uma cápsula, que é essa parte externa, que seria a casca aí da tangerina. Ela tem a parte que é o adenoma, a parte interna, que é o que cresce, e a uretra está ali no meio. Então, quando nós somos jovens, os homens jovens têm uma próstata bem pequenininha, né? Depois ela vai se tornando do tamanho de um limão e pode crescer a tamanhos até maiores do que uma tangerina como essa. Mas, obviamente, quando ela vai crescendo, vai apertando ali a uretra. Então, o que acontece aí é o aumento dos gomos, né, da parte interna da próstata. Então, e a cápsula, obviamente, ela vai expandindo por esse aumento. É diferente do câncer, na questão do tratamento, né? Quando o homem tem câncer de próstata, nós vamos falar um pouco adiante, tem que retirar a próstata toda, né? Como se tirasse a fruta toda com casca, com tudo. Quando tem hiperplasia benigna, o que se faz é retirar só a parte interna, só os gomos ali. E isso tem alguns benefícios, porque os nervos e vasos sanguíneos que vão irrigar e vão inervar o pênis para ajudar na questão das ereções, passam por fora da cápsula, ou seja, por fora da casca. Então, o tratamento da doença benigna não envolve o possível comprometimento desses nervos e vasos sanguíneos. Então, essa imagem é muito boa, né, Rodrigo? E eu acho que uma coisa importante da gente falar é o seguinte, que o homem tem essa cultura de falar, doutor, eu tô envelhecendo, eu tô urinando da idade mesmo. Eu urino mal por causa que eu tô envelhecendo, isso é normal. Mas não é normal você urinar mal. Então, assim, a gente se adapta a uma coisa que, como não dói, ele não vai procurar ajuda, só que ele vai estar prejudicando a bexiga dele, vai estar prejudicando a próstata dele. Primeiro, porque ele acha que é normal, porque antigamente a gente era mais conservador no tratamento, porque os tratamentos eram mais agressivos. E agora, com tecnologia mais modernas, a gente tende a ser mais resolutivo. E outra coisa, ele confunde muito tanto a hiperplasia de próstata com câncer,
Então, assim, uma coisa que é importante a gente falar é que a hiperplasia de próstata não vira câncer. É legal porque o nome é hiperplasia prostática benigna, mas eu acho que Benignos. quando a gente escuta hiperplasia já vem neoplasia, né? E dá aquele susto Isso. no paciente, né? E todo mundo tem medo. Ah, doutor, mas se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Ela vai aumentar, vai prejudicar a sua bexiga, mas não vai virar câncer. Só que a hora que você fala de tratamento de próstata, todo homem pensa, tem referência ao tratamento de câncer. Que tem um tratamento que pode ter como as suas complicações, né, Renato? Às vezes incontinência ou disfunção erétil, que nessa doença, como o Renato falou, os nervos são por fora da cápsula. E como a gente faz o tratamento dentro da cápsula, na parte benigna, na parte da hiperplasia da próstata, não tem relação com disfunção erétil, né, Renato? Isso é importante a gente salientar. Isso é fundamental. Essa informação para o paciente ela é muito, muito significativa, sabe, Maria? O Rodrigo falou. Então, assim, o câncer de próstata, ele é indiferente, né? Ele pode surgir numa próstata pequena, média, grande, são coisas diferentes. Então, os homens podem ter essas duas doenças. E é muito comum ter a concomitância das duas. Ele tem, às vezes, uma próstata aumentada e surge ali em algum momento a diferenciação celular. O que significa isso? É a formação do câncer na próstata. Mas não necessariamente quem tem hiperplasia prostática benigna vai ter Não, câncer de próstata, Não, né? de modo algum, são coisas independentes. Então, e aí a hiperplasia, que é o nosso tema aqui hoje, é diferente. O tratamento, ele é menos, vamos dizer, agressivo, né? Até por isso que envolve menos riscos das principais complicações relacionadas ao tratamento do câncer da próstata, que é o medo que todo homem tem. Primeiro, da disfunção erétil, né? Já vê o comprometimento das ereções desse homem, e a incontinência urinária, que em algumas situações os homens fazem a cirurgia do câncer de próstata, retira toda aquela tangerina com casca, com tudo, e aí ele pode desenvolver incontinência urinária, que é uma situação complicada, atrapalha a qualidade de vida. Nos tratamentos da doença benigna, a incontinência urinária é extremamente rara. Às vezes até acontece uma incontinência transitória, o paciente ali às vezes, pingar um pouquinho alguns dias, mas a incontinência permanente após o tratamento da hiperplasia benigna é uma coisa extremamente rara. Ou seja, o aumento da próstata é uma condição do envelhecimento do homem. Isso. Vai acontecer. Existe alguma coisa, algum hábito, algum comportamento que ajude a isso acontecer mais? Por exemplo, o homem que não pratica atividade física ou que se alimenta mal, interfere de algum jeito? Existe algum estudo que fale isso ou não? Não é realmente em relação ao envelhecimento. Bom, Marina, existe fator genético, para isso aí é uma coisa importantíssima, né? E genética é genética, tá lá, e então assim, a gente vê muito, né, Rodrigo, às vezes homens que nós tratamos, idosos, 80, 85 anos, às vezes o filho tem 50, 50 e pouco, 60 e já tá com a condição. Não existe, assim, não é nada tão direcionado, tão relacionado a hábito de vida. Mas tem alguns estudos recentes mostrando que é o seguinte, a tal da síndrome metabólica, que é o indivíduo que tem obesidade, colesterol alto, hipertensão, glicose alta ou até mesmo diabetes, essas pessoas, elas têm a tendência de ter uma velocidade maior de progressão da hiperplasia. Então, o indivíduo que, a gente costuma brincar, né, o indivíduo que está meio largado, né, o homem que se cuida menos, não quer dizer que ele vá ter uma hiperplasia com certeza, mas se ele tem tendência, a velocidade de crescimento da próstata dele vai ser maior. Ou seja, se está frequentando mais o bar do que a academia, pode ser que... Na hora de mudar de ideia, né? Além de Tá na hora de todos os mudar de problemas que ideia. podem vir, né? Diabetes, tem um monte de coisa que a gente sabe. Também pode acelerar o surgimento. E tem essa questão, assim, então, da hereditariedade, né? Se o seu pai teve, já é um sinalzinho de alerta para o homem, por exemplo, né? Pode ser que eu tenha também, né? Porque você acabou de falar isso, né? Então é bom ficar atento. Isso. E eu acho que o importante é falar assim, com 80 anos, 80% dos homens vão ter hiperplasia. Então, assim, o problema não é ter ou não ter a doença. O problema é se você tem sintoma, se você tem dificuldade de urinar, se você vai procurar ajuda para acompanhar essa próstata. Então, assim, você pode ter hiperplasia e acompanhar ela a vida inteira e não fazer nada. Entendeu? Porque você acompanhou, foi no médico, fez os exames, fez o ultrassom, fez o PSA, fez o fluxo da urina para ver como é que estava urinando bem, acompanhou sem problema.
O problema é se você tem os sintomas, se você acorda à noite, precisa correr, às vezes escapa a urina, tem um jato fraco e não vai procurar ajuda e você está deteriorando sua bexiga. E lá para frente, quando você envelhecer, e precisar de uma bexiga funcional para você ter uma velhice saudável, você não vai ter, entendeu? Então o problema é acompanhar. Presta aqui um pouquinho, só fazendo um gancho com o que o Rodrigo falou. Vou mostrar aquela imagem de Muito novo, interessante. Não, pode ser essa aqui. né? Uhum. O Rodrigo, a gente comentou, né? 80% dos homens têm a próstata aumentada quando mais idosos. E nem todo mundo vai precisar operar. Nem todo mundo vai precisar de um tratamento, remédio, etc. Por quê? Tem homens que têm próstata relativamente grandes e urinam até bem. Porque às vezes a próstata cresce mais para fora do que para dentro da uretra. Uhum. Então esses homens, às vezes, eles vão envelhecer, vão até morrer, e às vezes a próstata está grande e ele nunca vai precisar de uma cirurgia ou de um tratamento específico. Uhum. Tem outros homens que às vezes têm uma próstata pequena até, assim, não é muito grande, o pouquinho que ela cresce, Qual o tamanho da ela cresce próstata pra dentro. normal, doutor? em geral, Assim. a próstata até 30 gramas de peso, né? Ou 30 centímetros cúbicos, mais ou menos. Uhum. Então, assim, foi bom essa referência do tamanho normal, porque tem homens que têm, nós operamos recentemente um homem com a próstata de 35 gramas, e ele ia no banheiro, era um paciente do Rodrigo, até 8 vezes à noite. Olha, então não Homem necessariamente jovem. vai ser o tamanho, Isso. Não né? é o tamanho, Porque entendeu? a próstata dele, o pouco que ela cresceu para dentro da uretra. Então fazia muita compressão na uretra e ele urinava muito mal, um homem jovem até, uma situação até que não é das mais comuns, mas isso acontece. E tem homens que têm próstata, por exemplo, de 100 gramas, ou seja, mais de 3 vezes o que seria o tamanho normal, e urina relativamente bem, porque ela cresceu mais para fora e ela não gera tanta compressão na uretra. Então, o fator que determina tratamento, que determina, seja tratamento com remédio, seja tratamento cirúrgico, é a compressão, a obstrução. Né? Se E aí está obstruindo, existe algum exame? Como é que é o diagnóstico fechado disso? Então, e isso só para voltando aqui, Marina, é importante falar que, por exemplo, nesse paciente, ou a maioria dos pacientes, eles usam o ultrassom como um critério para tranquilizar ele. Doutor, eu vou no cardiologista, fiz ultrassom, minha próstata está normal. Mas se você está urinando mal, sua próstata não está normal. Não adianta você tentar achar algum meio de evitar o tratamento, evitar acompanhar, porque o problema não é você ir ou não no médico, o problema é a sua próstata que está te fazendo mal. Então, assim, hoje a gente faz vários exames para acompanhar, existe o ultrassom da próstata, que a gente vai fazer uma medida de volume da próstata. Só que é o que o Renato falou, ela mede o tamanho da próstata, mas isso não quer dizer muita coisa com relação ao fluxo da urina. Existe a urofluxometria ou a urodinâmica, que são exames para avaliar o fluxo da urina e se a bexiga está fazendo força ou não para urinar. E um exame clínico que a gente usa muito no consultório é um questionário que chama IPSS, que é um score de sintomas prostáticos, para a gente avaliar o quanto que os sintomas da próstata estão afetando na vida dele. Então, assim, a gente faz algumas perguntas para o paciente, mas as perguntas são: quantas vezes você vai no banheiro à noite? Quantas vezes você tem que ir no banheiro antes de 2 horas da última vez que você foi? Quantas vezes você precisou correr para o banheiro? Teve dificuldade de iniciar a micção? Que são todos sintomas que o paciente chega no consultório subjetivando o sintoma. Ah, não, doutor, eu vou, mas eu vou... A hora que você coloca na tabela e apresenta para ele, ele vai entender o tanto que ele está urinando mal. Aí Você é coloca que em toma número. consciência, Não, né? vai de mais 0... objetivo, né, Rodrigo? Vai números, né? Lá tem Vai de número, tem números, vai de classificação. 0 a 35. Então, até 7 é leve, moderado, até 19 e acima de 19 grave. Então, você fala, você está com 25, você está com 20 de IPSS, então você está urinando mal. Muito mal. Então, daí o paciente consegue objetivar isso. Então, acho que isso é importante. Daí, se a gente tem algum tipo de suspeita, principalmente com relação a câncer, a gente pode fazer uma ressonância ou alguns outros exames, mas os básicos são ultrassom, urofluxometria e os laboratoriais, exame de urina, PSA. E o toque, né? E o toque. E o toque, que é O o toque. temido toque, né? Aliás, você falou uma coisa importante, Rodrigo. É impressão, ou o homem realmente ele tem o hábito de fazer o seu check-up com o cardiologista e acaba que não vai tanto ao urologista quanto deveria. Porque a mulher tem o ginecologista que faz tudo. Como é que é a experiência clínica de vocês? O homem ele tem receio de ir ao urologista, muito até pelo exame do toque ou não? O que vocês percebem ali no consultório?
Tem muitos homens que vão no cardiologista, fazem o exame do PSA, né, e falam, PSA está tudo bem, que é um exame PSA, um exame feito no sangue, para ajudar no rastreamento do câncer de próstata, e vê o PSA, está tudo bem e pronto. E às vezes não vai no urologista. Essa questão do receio de ir no médico, isso tem mudado um pouco, tem melhorado, né, já foi muito pior, mas ainda tem muitos homens que têm essa ressalva de ir no urologista, às vezes por receio do exame do toque retal, que por sinal, só abrindo um parêntese, o exame do toque retal é um exame de 10 segundos, né? Um exame muito rápido, muito simples, não interfere com nada na vida do homem, é objetivo, a gente faz no consultório, faz parte da consulta urológica, e é um exame que traz uma série de informações para a gente. Então, é comum, às vezes, o homem fazer essa avaliação com outro médico, uma avaliação mais simples, e aí lá não se faz, às vezes, essa questão do questionário, fazer a avaliação do volume da próstata. E uma coisa que nós temos buscado, Marina, os nossos urologistas pelo mundo afora, a gente vai em congressos internacionais, a gente vê que acho que o caminho é semelhante. É trazer a esposa ou a companheira desse homem para participar do processo, né? Homem, em geral, os homens são mais indisciplinados, nós homens somos mais indisciplinados, né, Rodrigo, com a saúde. E as mulheres não. Então, quando ocorre a participação da mulher, isso é maravilhoso, porque aí o homem vai, a mulher vai, ela marca a consulta, ó, você vai ter que ir, a sua agenda, a sua consulta é tal dia, tal horário, né? Nós conhecemos várias situações assim. E quando a esposa vai no consultório, a gente sente até um alívio. Porque a gente sabe, vai dar certo esse tratamento. Exatamente. Vai ter continuidade, vai ter continuidade. Exatamente. Às vezes a gente conversa com o homem, consulta longa, né, Rodrigo? Explica tudo, ele chega em casa. Não, fui lá no médico, ele falou que tá tudo bem, tranquilo e etc. É normal. A mulher vai com 15 anos de ginecologista todo ano. O homem vai com 40 anos obrigado, porque a mulher arrastou ele. E o Rodrigo sabe disso, né? Assim, até porque a qualidade de vida da mulher acaba sendo comprometida também à medida em que esse homem, né, se dorme junto ali. Imagina, né? 5, 6 vezes à noite. Isso. Se tem um sono leve. Tem que arrastar, fala, vamos ao médico, né? Porque eu não aguento mais ficar sem dormir, né? Fica aquele vai e vem no banheiro. A importância da família, né, então, de um modo geral. Quando a gente recebe um paciente, às vezes a gente já sabe até que pedir exames, a gente já sabe os sintomas dele, quando volta com a esposa, eles voltam com os exames, a gente sente um alívio. Porque aí a conversa é outra. E assim, com que idade, né? Porque é isso que a gente falou, a mulher vai a vida inteira ao ginecologista. Existe pelo menos uma idade de referência, assim, para o homem a partir dos 40, dos 30, dos 20, ir ao urologista, fazer esse acompanhamento? Porque tem HPV, mas tem outras situações, o câncer, por exemplo, né? O ideal seria o homem colocar isso na rotina, isso, ir ao urologista, uma vez ao ano, seria assim? Então é o que você falou, né? A mulher se cuida, o homem, ele tem dificuldade de se cuidar. Então, assim, o que a gente recomenda? Acima dos 40 anos, você vai no urologista. Não quer dizer que você vai fazer o toque. Quer dizer que você vai cuidar da sua saúde. Então, a gente vai fazer exames de rotina, avaliação, colesterol, avaliação de tireoide, avaliação cardiológica, geral, né? Se a gente achar, a gente encaminha para o cardiologista, uma avaliação geral. A gente vai fazer ultrassom, vamos investigar a saúde. Acima dos 45 anos, em paciente que não tem histórico familiar, que tem histórico familiar, ou acima dos 50 que não tem histórico familiar, a gente vai começar a investigar com o toque da próstata. É um exame rápido, um exame fácil, e é importante o homem ir no médico, no urologista, para acompanhar isso. Todo ano para fazer a avaliação e quando precisar a gente faz o toque. Principalmente esse questionário que só o urologista faz. Exatamente. A gente costuma dizer que o homem, principalmente após os 50 anos, ele tem que visitar 2 médicos, assim, anualmente, um cardiologista ou um bom clínico e um urologista, né? Isso aí são os médicos, assim como as mulheres fazem. A mulher geralmente vai no cardiologista e vai no ginecologista, né? Então, essas 2 especialidades são importantíssimas, uma visita anual. Claro, esse prazo aí de um ano é porque, se estando tudo bem, é uma visita anual. Quando às vezes a gente está criando alguma suspeita de alguma coisa, a gente encurta esse tempo de avaliação. E puxando só um gancho, mas já que nós estamos falando de saúde do homem, né? Não só da próstata, só da hiperplasia, a gente vai continuar nesse assunto, mas assim, lembrar, já que falamos dessas especialidades, do câncer de cólon, câncer de intestino, né? O câncer de cólon era uma doença do idoso, né? Então a gente se preocupava muito com pessoas mais jovens. E isso no mundo inteiro está mudando, né? A quantidade de homens mais novos, com 40, 45, 50, 55 anos, com câncer de cólon,
tem aumentado muito. Então, hoje a gente tem tido o cuidado também de orientar esses homens a procurarem um proctologista para fazer, em geral, fazer um exame da colonoscopia. E se estiver tudo bem, às vezes ele volta com o proctologista depois de 4, 5 anos. A frequência com o proctologista muitas vezes não tem que ser anual. Mas é uma outra situação que homens, principalmente a partir dos 45, 50 anos de idade, mulheres também, precisam eventualmente fazer uma visita a um proctologista. Não dá para não se cuidar, né? Não, É, não tem isso. como. Agora, queria saber se existe isso, né? Um dos principais medos dos homens, né, em relação à próstata é o quê? Comprometer a vida sexual. Tem isso, assim, quando o homem recebe Principalmente. HPV, você tá com HPV, e aí, o que Isso. vocês escutam no Principalmente. consultório? O homem tem medo de câncer de próstata, né, Renato? Uhum. E com tratamento ele tem medo da disfunção erétil. Isso é a maioria dos pacientes do consultório. Então, assim, Tem muitos que têm mais medo da disfunção erétil do que do próprio câncer, né, do Rodrigo? próprio câncer, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa importante de a gente deixar claro aqui. Isso. Hiperplasia não é câncer, não vai virar câncer. Se você tem um, tem o outro, não quer dizer que eles são correlacionados. E o tratamento, quando a gente trata a hiperplasia, não tem nada a ver com o tratamento de câncer. É outro tipo de tratamento. A parte da disfunção erétil não tem relação, não tem aquele medo de... mesmo com a gente que faz câncer de próstata, faz cirurgia robótica, que tem uma taxa de disfunção erétil que é inerente ao procedimento. Aqui, quando a gente trata a doença benigna, não. Então, a gente tem que começar a pensar como doenças separadas. Então, assim, do mesmo jeito que o câncer de próstata você tem que tratar porque é câncer, e aqui você pode tratar, podemos acompanhar um pouco, mas o tratamento é uma coisa que também é menos agressiva para o paciente. É mais fácil de você acompanhar e tratar e ter menos complicação. Então, isso que eu acho que é importante deixar claro e tentar mudar a cultura do homem. Por isso que o homem tem tanto medo, porque ele sempre pensa em câncer, e com câncer ele sempre pensa em disfunção erétil. Então a gente tem que começar a tentar mudar essa cultura, né, Renato? Isso. E assim, historicamente falando, a gente tinha há 30, 40, 50 anos atrás, 20, até uns 20 anos atrás, Marina, os tratamentos para doenças da próstata, seja a hiperplasia benigna, seja o câncer, eles eram muito mais traumáticos. Então, esse receio, porque assim, nós estamos falando de homens, na maioria de 60, 70, 80 anos. Então, eles têm uma memória viva do pai, às vezes, que teve um problema na próstata, teve que tratar, e aquilo foi uma catástrofe, né? Existiam tratamentos que eram, muitas vezes, os resultados eram quase trauma catastróficos. herdado, né? O homem herda o trauma e... Cirurgias eram muito traumáticas, às vezes. E Tinha muita operava complicação. só em último Isso. caso, quando o cara estava sondado há muito tempo. O diagnóstico era né? mais tardio. Então, assim, a doença já chegava em situações mais avançadas, seja hiperplasia, seja o câncer. As condições, né, cirurgia em geral, tudo era cirurgia aberta, ou seja, daquelas mesmo de bisturi, de abrir o abdômen e cortava a bexiga no meio e aquilo sangrava muito e complicava, ficava muitos e muitos dias internado. A gente lembra na época da nossa residência que tinha muito isso, o Rodrigo vivenciou, eu também. Eu tive momentos até que eu falava, gente, será que eu escolhi a especialidade certa? Porque mexer com próstata é muito trabalhoso, assim, e era muito desgastante pra gente, né? A gente sofria, né, Rodrigo? E isso principalmente nos últimos 10 a 15 anos, nos últimos 10 anos, a coisa veio revolucionando muito. Então, o que a gente tratava, o jeito que a gente tratava a próstata lá na nossa época de residência, com o que a gente faz hoje, é totalmente diferente. Né? Então, os resultados também e as consequências do tratamento são totalmente diferentes. Hoje a gente costuma... Eu vi um médico americano falando uma coisa, a gente estava num evento, eu e o Rodrigo, e ele falando, antes a gente tinha que operar um paciente no dia seguinte, a gente dormia focado e pensando naquela cirurgia e tenso, né? Dormia, às vezes acordava à noite, dormia uma noite talvez não tão bem dormida. Aí ele brinca, né? Hoje com as tecnologias mais modernas, ele falou, hoje a gente toma uma taça de vinho na noite anterior e dorme muito bem, porque a gente acorda mais despreocupado, porque a gente vai tratar sabendo que aquele homem vai ter benefício, não vai ter muito problema, sequelas. Então, tornou a coisa mais leve para nós, né, que lidamos com isso todo dia, e para os nossos queridos pacientes, né? Principalmente, exatamente, né? A gente vai fazer um podcast só voltado para os tratamentos, porque tem muita novidade, muita tecnologia, muita mudança realmente, né, dos anos para cá, e a gente quer que você fique aqui no nosso canal justamente para assistir, porque tem
são muitas informações. A gente vai dar uma pinceladinha aqui, né? Até voltando ao foco ali do medo, a gente tem, antigamente era a raspagem da próstata, né? Que era muito mais invasiva, um pós-operatório mais complicado. Hoje a gente tem o laser Rolep, e temos até depoimentos no nosso canal da Próstata Brasília de pacientes que falaram, inclusive, que a vida sexual melhorou depois do tratamento. Porque o que melhora na vida sexual do paciente quando ele faz o tratamento a laser? Ele deixa de urinar, mas às vezes o medo de urinar ali durante a relação, o que acontece? Diretamente não tem muita relação com a vida sexual. Mas o que acontece que a gente vê na prática clínica? Primeiro que o homem começa a dormir melhor. Então, na hora que ele dorme melhor, ele descansa melhor. Então, ele passa o dia com mais energia. Ele tem mais energia. Não é aquele... você está acostumado a ver aquele senhorzinho que fica dormindo à tarde, almoça, encosta, dorme. Porque dorme muito mal à noite, porque às vezes acorda várias vezes à noite para ir no banheiro. Então, ele tem uma energia melhor. E a bexiga, geralmente, tá sempre cheia. Então, a hora que ele vai ter relação sexual, ele fica com aquela sensação que ele precisa urinar. Então isso incomoda muito ele. Então não é uma coisa agradável, passa a ser uma coisa desconfortável. Então a hora que ele vai, a gente acaba a cirurgia, ele fala, doutor Rodrigo, por que eu não fiz isso antes? Independente da técnica, quando você consegue resolver o problema, ele fica mais confortável, ele urina melhor, ele tem mais energia, ele não tem aquela vontade na relação de precisar parar para ir no banheiro, ou que a bexiga está sempre doendo, sempre cheia, entendeu? Então ele melhora a qualidade de vida. Isso, secundariamente, vai melhorar a vida sexual dele. Né, na Isso, vida sexual. Exatamente. Tem uma... Até a esposa dorme melhor, né? Sim, Porque a esposa consegue dormir agora porque ele não acorda à noite, né? Esse ganho de qualidade de vida, a gente ouve isso todo dia, né, no consultório. A gente ouve e parece que ele também tira um peso. Pô, tava preocupado com isso. Porque, queira ou não, o homem vai enrolando, mas ele fica preocupado. E aí, quando vê que terminou, tá tudo bem, ele tá urinando bem, dormindo melhor, a vida, né, não atrapalhou as ereções dele, isso gera uma felicidade importante. Deixa eu contar um caso aqui muito até pessoal, né, do meu pai. Né, o Dr. Rodrigo operou meu pai, fez uma cirurgia com ele e um outro urologista amigo nosso. Eu não quis participar da cirurgia do pai, porque a gente fica um pouco mais... Enfim, mas ele operou muito bem. E meu pai tinha uma próstata aumentada, acordava muito teimoso, acordava muitas vezes à noite, aquela história. Hoje, agora mesmo ele não mora em Brasília, eu estive visitando meu pai recentemente e ele fala, meu filho, por que você não brigava comigo para eu resolver isso antes? Olha. Não acorda nenhuma vez à noite, é outra qualidade de vida, né? A felicidade dele é enorme. A minha mãe toda feliz, meu filho, seu pai agora dorme, né? Agora a gente tem sossego em casa. Então... Realmente, a evolução do tratamento, né? Meu pai tinha uma próstata bem volumosa, bem grande. O Rodrigo fez a cirurgia no dia seguinte, já foi para casa e 3 dias depois já voltou para Goiânia, que é a cidade dele. Então, recuperação assim, é muito boa, muito rápida. E, no longo prazo, eu costumo dizer, né? Passa régua nesse problema. Outros problemas virão quando a gente vai envelhecer mais. Mas esse está resolvido. Esse está resolvido. A próstata, tirou o excesso de próstata, lá está resolvido. Hoje a Próstata Brasília trabalha com quais principais tratamentos, assim, né? Quais são as técnicas principais para tratar a hiperplasia prostática benigna? Eu acho que, assim, o importante quando a gente fala de tratamento de próstata é que, assim, isso está mudando nos últimos 10 anos que o Renato falou, tem muita tecnologia envolvida. Então, assim, existem vários tratamentos, então a gente pode personalizar o tratamento para o paciente. Então, o que a gente leva em consideração? O tamanho da próstata, o tanto que a bexiga está comprometida, o tempo de internação que o paciente vai ficar ou não vai ficar, se vai ter recidiva ou não. Então, o que a gente hoje leva em consideração para falar sobre o tratamento? Basicamente, hoje a gente oferece 3 tipos de tratamento para o paciente. Então, a cirurgia robótica, o Rolep, que é o principal, e o Rezum, que é o 3º tipo de tratamento. Então, mais ou menos, como que a gente divide isso para os pacientes? Quando a próstata é muito grande, então uma próstata gigantesca, ou com o paciente tem outra doença associada que precisa ser operada no mesmo procedimento, a gente faz uma cirurgia robótica, que é uma cirurgia que é um pouco mais invasiva, tem uns furos na barriga, que precisa fazer um corte na bexiga, o paciente fica 1 semana de sonda,
mas ela é uma cirurgia que consegue resolver melhor essas próstatas gigantescas, próstatas de 300 gramas, ou 300, 250 gramas. Quando o paciente tem uma próstata muito pequena, um paciente muito jovem e que precisa estar preocupado com a ejaculação, a gente pensa em fazer o Rezum, que é um procedimento que a gente faz pelo canal com vapor d'água. A gente resolve o problema do paciente, mas ele é mais indicado para próstatas bem pequenas, paciente jovem. E a grande maioria dos pacientes a gente indica o Rolep, que é o tratamento a laser, que a gente faz o tratamento endoscópico da próstata. A gente entra pelo canal, igual o Renato mostrou a foto da tangerina, né? Então a gente consegue retirar todos os gomos da tangerina, retirar toda a parte interna da próstata e desobstruir completamente. Então, hoje, basicamente, nossos pacientes ficam entre esses 3 tratamentos que a gente resolve. Na maioria deles, a gente faz o laser, né? Que é o mais resolutivo e funciona para qualquer tipo de próstata. E os outros a gente fica mais para casos especiais. O tratamento com laser, chamado Rolep, né? Que a gente vai discutir em mais detalhes depois. Ele é hoje, a gente, em todos os eventos, congressos e esses grandes eventos que a gente vê no mundo, se coloca ele como padrão ouro, né? É o gold standard, é o padrão ouro para tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Por quê? Porque é pouco invasivo, não tem um corte, não tem um furo, vai só pela uretra. Como o Rodrigo falou, tira toda a parte interna da próstata, a chance dessa doença voltar, que em outras técnicas, às vezes, a possibilidade chega às vezes 20%, 30%, com o Rolep abaixo de 1%, ou seja, está resolvido o problema do paciente, desobstrui totalmente, porque saiu toda a parte interna, e a internação muito curta, né? Nossos pacientes, todos os pacientes vão embora no dia seguinte. Isso é uma coisa muito legal. E sem sonda, né, Renato? sem sonda, né? Eles vão embora sem sem sonda. Eventualmente acontece às vezes um vozinho muito idoso que estava usando sonda. Nós operamos recentemente um senhor que tinha 7 meses usando sonda. Não morava em Brasília, a coisa foi enrolando. 7 meses usando sonda, aí nós deixamos ele 3 dias com sonda, mas não é o habitual. O habitual operou, entre 12 e 24 horas retiramos a sonda e o paciente vai para casa. Caminhando, andando. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o tratamento com Rolep geralmente não tem dor, né? Os pacientes ficam impressionados, né, Rodrigo? Fala, doutor, não doeu. E a gente fala aqui, geralmente não deverá doer e tal. E outro dia um paciente falou para mim, doutor, médico mente pra gente. Fala que não vai doer, mas vai. E eu falei, e aí? O senhor não mentiu, não. Não senti nada, às vezes nada de dor. A gente usa, né, Rodrigo? Às vezes só uma Novalgina no pós-operatório e olha lá. Tem gente que nem Novalgina precisa. Nada de É até difícil controlar os pacientes, né? Você tem que falar para ele, parece que você não operou, mas você operou, calma. Tanto que 15 dias atrás eu operei um paciente com uma próstata de 120 gramas, a gente tirou 92 gramas de próstata, operei num dia. No outro dia eu dei alta para ele. Depois de 2 dias ele falou, doutor, eu vou embora. Ele morava 600 quilômetros daqui, pegou o carro e dirigiu 600 quilômetros. Então, assim, você tem que ficar segurando o paciente, porque ele tá tão bem que ele fica querendo voltar para academia, querendo fazer as coisas. Não, e calma, mas você está tem os cuidados, né, pós-operado. Os cuidados principais, Marina, assim, até puxando esse gancho que o Rodrigo falou da academia, geralmente com 15 dias o paciente já está voltando à atividade. Caminhar, ele caminha todo dia. No dia seguinte, após a cirurgia, já tem que caminhar. Todo dia tem que andar. Depois de uns 15 dias, já começa a fazer uns exercícios e tudo. O que mais demora é bicicleta, montar a cavalo, porque senta em cima da região da próstata ali. Então, isso a gente pede ali uns 30 dias de evitar essas coisas. E a relação sexual também a gente pede em torno de 1 mês. 30 dias mais ou menos. Porque a relação sexual ocorre no momento do orgasmo ali, ocorre uma contração ali da região da próstata, então a gente quer evitar que isso ocorra. Mas assim, a recuperação é muito tranquila, muito tranquila. Ou seja, não precisa mais aquele medo, né? O medo, o receio de vai ser complicada essa cirurgia, aquilo que vocês falaram o trauma herdado, né? Não precisa mais, tem tanta coisa aí, a gente vai falar muito mais sobre esses tratamentos. Se inscreva aqui no canal, fique com a gente, quero agradecer, acho que foi um bate-papo super informativo, né? Se ficou alguma coisa, agora é o momento. Tem mais algum puxão de orelha que a gente tem que dar? Acho que falamos tudo, Vá no né? médico. Procure o urologista. O urologista vai cuidar da sua próstata, vai te ajudar a ter uma vida melhor, com uma qualidade de vida melhor. Não precisa ter medo.
Isso. Hoje nós estamos Sem sofrimento. né? Hoje sem não- sofrimento. Sem sofrimento. Sem ter medo. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês Obrigado, aqui. Marina. A gente que agradece. Você fique com a gente, gostou desse podcast? Conhece aí algum homem na sua família, seu irmão, seu pai, algum amigo? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se inscreva aqui no canal e fique ligado, porque muito em breve a gente vai ter um podcast completo sobre todas essas técnicas para o tratamento da hiperplasia prostática benigna.